Caríssimos irmãos e irmãs, amado e querido povo de Deus, Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje como um todo, melhor dizendo, exorta-nos ainda nesse caminho de conversão que estamos vendo ao longo desse tempo comum dos domingos, dos últimos domingos. O Senhor ainda nos recorda de modo especial no Evangelho de hoje, chama-nos a atenção a olharmos para o nosso coração. Olha primeiro, tira primeiro a trave do teu olho, antes de querer remover o cisco do olho do teu irmão, a trave do olho do teu irmão. O Senhor fala aos seus discípulos, às multidões que o seguem, de modo especial, desta realidade do julgamento. E se nós percebermos muito bem, nós veremos que o Senhor, dentro das leituras de hoje, tem nos apontado justamente o julgar da língua, do falar. Nós vemos na primeira leitura de hoje, do livro do Eclesiástico, justamente esta realidade. O autor sagrado começa dizendo: quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Da mesma forma, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. E conclui a leitura dizendo: não elogies ninguém antes de ouvir o falar, pois é no falar que o homem se revela. A boca fala do que o coração está cheio, conclui Jesus no seu discurso. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós deixamos adentrar no nosso coração as realidades do mundo à nossa volta, que nos levam a olhar para o nosso irmão, para o próximo, com olhos de julgamento. Às vezes, julgando em tudo o próximo, nos mínimos detalhes. Isso a gente sabe, às vezes, fazer muito bem. A gente fala da vida inteirinha do próximo, descreve todos os defeitos, mas nos esquecemos. Somos nós também, cada um de nós, seres humanos, falhos, pecadores e que temos também muitos defeitos. É isso que Jesus está alertando a estas pessoas da liturgia de hoje, também a nós. Antes de olhar para o cisco no olho do teu irmão, da trave, olha no cisco do teu olho, na trave que está diante de ti, os teus defeitos que te impedem de amar mais a Deus, que te impede de se entregar mais a Deus. Jesus começa o evangelho de hoje fazendo um questionamento aos discípulos e às multidões. Pode um cego guiar outro cego? Não, pois os dois cairão no buraco. Da mesma forma, como um pecador miserável, como você, pode julgar um outro pecador miserável como teu irmão, teu semelhante. Esta é a realidade que Jesus está alertando. Quem somos nós para julgar alguém? Às vezes nós somos muito pior do que aquilo que nós estamos julgando, mas no nosso coração ainda não aceitamos tais realidades. E o que impede ainda mais o nosso crescimento espiritual é olhar para dentro de nós e aceitar, em primeiro lugar, os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados. Porque se a gente não aceita aquilo que nós temos de mais ruim, as nossas podridões internas, nós não conseguimos reconciliar, em primeiro lugar, com Deus. Porque se a gente não reconhece, não aceita os nossos defeitos, nós não arrependemos deles, não pedimos perdão a Deus, não nos reconciliamos com Ele, não recebemos o estado da graça, de graça, não recebemos a recompensa da vida eterna. Ou seja, uma coisa que vai levando a outra nesse caminho de crescimento espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, constantemente confiar o nosso coração a Deus. Um discípulo
não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Ou seja, o Senhor nos chama a assemelhar a Jesus. Ele é o mestre. Nele devemos depositar a nossa confiança. O mestre, o discípulo não é melhor nem maior do que o mestre, mas aprende com o mestre a como viver. Os discípulos, convivendo com Jesus, têm vivido inúmeras experiências que os fazem compreender a realidade da vida, a vida eterna. E nós precisamos, meus irmãos, nesse caminho de discernimento diário, também nos colocando na presença de Deus, enxergar bem claramente aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor ainda diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não dá frutos ruins, e uma árvore ruim não dará frutos bons. Nós somos os frutos. A árvore, a videira é Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em João. Eu sou a videira, vós os ramos, meu pai é o agricultor. Nós, estando unidos a Jesus Cristo, jamais daremos frutos ruins, porque Ele é bom. A bondade em pessoa, o bom. Mas se nós estamos produzindo frutos ruins no nosso dia a dia, para nós, para os nossos familiares, em casa, no serviço, quer dizer que nós não estamos unidos, então, à árvore boa. Estamos nos deixando ser guiados pelas árvores ruins do mundo, que nos fazem produzir frutos ruins, que nos fazem afastar do caminho de Deus. Mas o Senhor ainda nos recorda e nos alerta. É preciso permanecer firmes. São Paulo, na segunda leitura, no final da segunda leitura: irmãos, permaneceis firmes e inabaláveis, empenhando-se cada vez mais na obra do Senhor, certo de que as fadigas não são em vão. No Senhor. Muitas tribulações acontecem diariamente em nossa vida. Muitas tempestades, muitas realidades que nos fazem querer pensar em desistir, em abandonar o barco, em pular fora do caminho do Senhor. Mas todas estas realidades, elas existem e vêm ao nosso encontro justamente para nos fortalecer, para que possamos justamente crescer através destas experiências. Às vezes, em meio às frustrações que o mundo coloca diante de nós, nós encontramos a misericórdia de Deus. Em meio às dores, em meio às angústias, o Senhor se aparece diante de nós. Pois é justamente nesta realidade que a gente consegue perceber o amor de Deus. O amor de Deus que não nos abandona. O amor de Deus que não nos deixa afastar dele. Deus está sempre conosco. Deus não nos abandona. A árvore boa está sempre unida aos teus ramos. Nós é que às vezes nos podamos desta árvore, nos cortamos, escolhemos os caminhos do inimigo, do mal, pelo mundo afora. Nós é que deixamos perder em nosso coração a comunhão com Deus, a graça, o estado de graça nas nossas escolhas. E é isso que nós precisamos diariamente, meus irmãos, observar. São estas as traves dos nossos olhos, os ciscos que nos impedem de enxergar claramente a graça de Deus. E aí nós preferimos, por ser mais cômodo, julgar o nosso próximo, o nosso semelhante, constatar as falhas do outro, constatar os defeitos, utilizar desta realidade como arma para não enxergar o próprio coração. A boca fala do que o coração está cheio. O coração, o nosso coração,
precisa estar repleto da graça de Deus se nós queremos ser anunciadores desse amor. Caso contrário, nós estaremos sempre batendo na mesma tecla, ocultando da nossa vida, da nossa existência, a realidade do amor de Deus. Não deixemos, meus irmãos, que todas estas realidades diárias nos impeçam de estar mais próximos de Deus. O inimigo, ele se utiliza de todas as formas possíveis para afetar o nosso coração, para afetar a nossa alma, para nos desestabilizar. E é aí que nós precisamos estar mais conscientes do que é e vem de Deus, do que não é e não vem de Deus. Estar atento às traves do teu próprio olho. Nós precisamos, para superar todos os dias as realidades do egoísmo do nosso coração, do amor de Deus. Sobretudo, nos recordando a cruz de Cristo. Cruz esta que salvou a humanidade inteira, que redimiu todos os nossos pecados e que pede de nós esta confiança, esta entrega. Que busquemos todos os dias agradecermos ao Senhor por tão grande feito. O Salmo responsorial de hoje nos leva a ter esta atitude de gratidão a Deus. A gratidão constante em todas as situações. É cômodo para nós agradecermos as graças que o Senhor realiza em nossa vida, as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, mas nós não temos a prática, a atitude, porque é difícil para nós agradecermos as tempestades, as dores, agradecermos as angústias, agradecermos aquilo que é impedimento de estarmos mais próximo dele em nossa vida. Esse é o exercício espiritual que nos faz crescer todos os dias, olhando para o nosso coração, sermos gratos também pelas traves, pelos ciscos, por enxergá-los e enxergando conseguir retirá-los dos nossos olhos. Como disse anteriormente, se a gente não aceita tais realidades em nossa vida, a gente não tira e continua com estas escamas, com esta cegueira espiritual, com esta surdez, e aí a gente só vai se perdendo cada dia mais. É nesse sentido que devemos ser gratos às realidades difíceis, ruins do dia a dia, entendendo a ação de Deus, não questionando, não brigando com Deus, responsabilizando Deus por tudo que acontece de ruim conosco, não responsabilizando Deus por ter, segundo o nosso pensamento, do nosso coração, ter nos abandonado, ter se afastado de nós, ter nos excluído, porque na realidade é nós que nos afastamos de Deus, nós nos excluímos. Deus não se afasta, Deus ama toda a sua criação, todas as tuas criaturas, cada um de nós. O amor de Deus é infinito, tanto é que quando nos arrependemos, seja qual for o pecado, o Senhor nos perdoa, seja qual for, a sua misericórdia é abundante. Ou seja, é preciso, meus irmãos, nos livrarmos desse vício da língua, poderíamos assim dizer, que tanto e tanto nos impedem de estar mais próximos de Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto com as realidades maiores, os pecados maiores, assim dizemos, que nos esquecemos. A língua é um dos maiores males, sobretudo no nosso mundo de hoje. O quanto a gente peca pela língua, o quanto a gente fala do próximo, fala da vida alheia, fala de todas as circunstâncias, o quanto a gente critica, o quanto a gente é instrumento do inimigo na vida do nosso irmão. Ao invés, ou além de criticar, também rezar. Criticar é muito fácil.
não nos pesa, não nos dói. O doloroso é rezar por estas pessoas, o doloroso é amar estas pessoas, o doloroso é perdoar estas pessoas. Aquilo que vem de Deus que é o doloroso segundo o nosso coração. Aquilo que vem de Deus que é o pesado, que é o difícil, que parece ser impossível aos nossos olhos. O que vem do inimigo, o que vem do demônio é muito fácil. As coisas do mal, a árvore ruim vem fácil diante de nós. É justamente nesta facilidade que nós nos entregamos, porque é mais cômodo. Não precisamos sair da nossa zona de conforto. Mas se é preciso fazer algo que me tira do meu conforto, aí mexe na minha ferida, mexe no meu coração, no meu egoísmo, no meu orgulho, que me impede de crescer. E é justamente nisso que nós nos perdemos. E é justamente nisso que nós nos afastamos de Deus. E é justamente disso que nós abandonamos a nossa fé. E é justamente nisso que nós perdemos a recompensa eterna. Nas pequenas coisas do dia a dia. O Senhor está nos alertando. Claro, precisamos nos preocupar com as coisas maiores, mas também com as pequenas, com todas as circunstâncias. Tudo pode fazer com que nós percamos a graça, estado de graça, que nós percamos o céu, que nós percamos a esperança, que nós percamos Deus em nossa vida. E o inimigo quer que isso aconteça. Por isso nós precisamos, meus irmãos, estar atentos antes de olhar na trave, no cisco alheio, olhar o nosso. Nós temos muitos e muitos defeitos. Nós deixamos facilmente que estas realidades adentrem o nosso coração. Mas se nós queremos que saiam de nós, também é muito fácil. Deus nos dá a graça, Deus nos fortalece, Deus nos ensina. O fruto bom só é bom unido à árvore boa. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Se nós estamos tirando só coisas ruins, então é porque no nosso coração nós estamos cultivando um tesouro mau, um tesouro ruim. Nós estamos cultivando no nosso coração somente coisas banais, fúteis. Nós precisamos começar a mudar aquilo que nós colocamos e deixamos entrar em nosso coração. Nós somos o dono do nosso coração. Nós escolhemos o que entra e o que sai da nossa vida. Você tem deixado entrar somente coisas boas ou somente coisas ruins na sua vida? Porque o bom não consegue conviver com as coisas ruins. Uma coisa anula a outra. Não podemos deixar que as duas coisas existam dentro de nós, que aí gera conflitos maiores, geram problemas maiores, ansiedades, depressões, angústias. Nós não podemos deixar que as realidades que não vêm de Deus permaneçam em nós. Você é dono da tua vida, do teu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, lute constantemente para que no teu bom coração permaneçam somente os bons frutos. Se você quer ser bom como é bom o Senhor, todos os dias na sua vida, agradeça a todas as tuas realidades. Esforce-se, por mais que seja difícil e doloroso, a enfrentar as realidades do dia a dia. A não deixar que no transparecer do teu falar, as pessoas constatem que você não é nada daquilo que prega. Que às vezes é isso, nós deixamos transparecer. Quando a boca fala do que o coração está cheio, a gente pode até tentar mascarar com palavras bonitas, com gestos excelentes, mas por detrás está aquilo que você carrega consigo mesmo, que só você sabe. Os teus erros, os teus pecados, as tuas realidades espirituais. Empenhe-se cada vez mais na obra do Senhor, certo de que as fadigas não são em vão no Senhor. As nossas lutas com Deus não são em vão. As nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas dores,
Os nossos lutos não são em vão em Cristo. É preciso confiar na vida eterna. É preciso confiar na misericórdia de Deus. Entregar-se nesse sentido. Por mais difícil que seja, o Senhor toca a nossa existência. Às vezes, a tendência é nos questionarmos o porquê disso, o porquê daquilo, mas não entendemos que por detrás de todo questionamento há a grandeza, a grandiosidade da bondade do Senhor. Deixemos, meus irmãos, através desta liturgia, que nosso coração se prepare intensamente para o que em breve iremos viver. Quarta-feira iniciaremos o período mais forte da nossa fé, da nossa igreja, o tempo da Quaresma. E nós precisamos nos preparar. Um tempo mais forte, que nós mais nos penitenciamos, porque é justamente o tempo que mais somos provados pelo inimigo. Não deixemos as coisas ruins permanecerem no nosso coração. Busquemos nesta Quaresma, que em breve se iniciará, a sermos totalmente diferentes, a nos empenharmos através das nossas práticas quaresmais, das nossas penitências, a encontrarmos-nos verdadeiramente com a misericórdia de Deus, a produzirmos frutos bons em nosso coração, a não deixar que a nossa fala seja aquilo que nós não queremos ser. Não deixemos permanecer em nós o que não vem de Deus. Peça a Ele a graça na tua oração pessoal, todos os dias, que Ele te ensine a libertar-se destas traves, deste cisco. É só você e Deus capaz. Quando vier ao teu coração a vontade de julgar ao teu próximo, teu semelhante, lembre-se em primeiro lugar, antes de fazer a tua crítica, que você também tem defeitos, pecados. Aquela passagem, atire a primeira pedra quem não tem pecado algum. Não somos nós capazes de julgar ninguém, o julgamento é de Deus. Nós somos meros mortais, inúteis, não prestamos, mas Deus quer se utilizar de nós para concluir, realizar a obra do amor, da salvação. Sejamos então instrumentos desse amor de Deus todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.